Fala, minha gente! Seja bem-vindo aí ao encontro com o professor O Espaço, onde o conhecimento ganha voz e transforma vidas. É um prazer ter você aí do outro lado para mais um encontro, para mais uma jornada aí de aprendizado nessa série Caminhos da Liderança. Série esta que estamos falando sobre princípios fundamentais acerca de você que deseja ser um líder, você que já é um líder. Então a gente traz aqui de uma forma simples, prática, didática, né, e objetiva assuntos relacionados à liderança, né, essa arte de conduzir pessoas a um mesmo propósito. Detalhe, pessoas diferentes. Então, nesse encontro aqui, a gente vai continuar falando acerca de decisões. Nós falamos no encontro passado, né, acerca da importância do líder tomar decisões. Nesse encontro aqui, vamos dar sequência sobre alguns elementos que são fundamentais nessa questão da pessoa do líder enquanto fator decisão. Não é nosso objetivo entrar no mérito do processo decisório. A gente não vai analisar isso aqui. A gente vai analisar elementos que são fundamentais também, mas de forma bastante didática, trazendo esses elementos para a praticidade da rotina, né, de um líder. Por isso, nós começamos o seguinte: as questões de decisões, para que a procrastinação não tome conta do líder, ou essas decisões não venham aí, né, a caducar, a vencer, ou simplesmente ficarem dispersas e nunca forem tomadas, é importante que o líder estabeleça um prazo limite. Esse prazo limite, ele vai trazer uma pressão sobre o líder que ele precisa resolver aquilo dentro de determinado tempo. No encontro passado, nós vimos que decidir agora também é uma decisão e é diferente de não decidir nunca. Eu estou decidindo agora que eu não quero decidir nada acerca deste assunto. Então, eu vou dar uma margem, um limite para isso. Porém, é preciso estabelecer um prazo limite. Se daqui a 2 meses a situação não melhorar, se daqui a 3 meses os sinais que eu quero não aparecer, eu tomarei esta decisão. Se aparecer, eu tomarei aquela decisão. Então, assim, esse prazo limite, ele é fundamental para que as decisões elas possam ser cumpridas. E dentro desse aspecto aí do prazo limite, você tem a questão de tempo na decisão. Existem decisões que vão levar um certo tempo de análise. Decisões que você não pode tomar pelo imediatismo. Quanto maior a decisão, maior o raio de atuação nela, quanto mais dinheiro envolvido, quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais processos envolvidos, mais tempo você precisa passar a analisar isso. É bom não confundir esse prazo limite com a questão do tempo. O prazo limite, você já sabe o que tem que tomar, já sabe o que tem que fazer, porém você estabelece um prazo limite para analisar quais serão as respostas que esse experimento vai mostrar para você. Então você tem a seguinte questão: eu quero empreender, mas estou vendo que não está dando certo, então voltarei ao mercado de trabalho. Espera aí, vamos estabelecer um prazo limite? Se daqui a 3 meses a situação como empreendedor não melhorar, eu volto ao mercado de trabalho. Se melhorar, eu permaneço como empreendedor. Eu já tenho as decisões, eu só quero um prazo para verificar esse experimento, como vai proceder. O tempo é justamente o seguinte: eu tenho vários recursos envolvidos nisso aqui, então eu preciso de um tempo para analisar todos e escolher o melhor caminho a ser seguido, a melhor decisão a ser tomada. Por isso, opções e informações. Essa questão de opções e informações tem uma relação direta com a questão de tempo do tópico passado. Eu não posso ter uma única opção como fonte de decisão. É aquele exemplo simples que qualquer aluno de administração ali no primeiro período
né? Já vai entendendo que você não pode ficar dependente de um único fornecedor. Você precisa ter várias opções para que em um momento de decisão você possa recorrer a essas opções que você tem e ver quais opções estão disponíveis e quais opções são viáveis. Esse é o papel do líder. Ele precisa de opções. Ele precisa, né, nunca concentrar os ovos numa única vasilha. As suas oportunidades precisam estar espalhadas por várias opções que ele pode utilizar. Nesse fator tempo, em que quanto mais dinheiro tem investido, quanto mais pessoas está investido, quanto mais recursos e processos eu tenho investido na minha tomada de decisão, então eu preciso analisar qual o caminho melhor a seguir, é nessas horas que eu vou usar as opções que eu tenho disponível e ver que opções são viáveis naquele momento. Pode ser a opção de fechar um negócio, de uma parceria, né, de deixar uma parceria, de contrair outra parceria. E dentro desse processo de opções, quanto mais informações o líder coletar, melhor. Quanto maior a complexidade da decisão, mais fundamental é que ele venha agariar informações, que ele venha ali coletar informações. Esse prazo da busca de informação, muitos acreditam que é perca de tempo. Mas quando você tem informações que são fundamentais, que são verídicas, elas vão ser matéria-prima na construção do seu processo decisório. Isso inclui também você ouvir pessoas, ouvir especialistas, buscar aconselhamento com quem já está um bom tempo no mercado. Isso é até uma orientação para os empreendedores, né, que estão começando. Ouvir os empreendedores mais antigos, a busca da informação. Então, várias opções são fundamentais e informações. E, principalmente, tem decisões que precisam ser delegadas. Quando o negócio é novo, quando o líder está começando, quando ele é ali o proprietário da empresa, todas as decisões estão concentradas nele. Só que à medida que o seu negócio vai crescendo, isso pode se transformar num gargalo terrível. É preciso que o líder saiba desenvolver a sua equipe. Você desenvolve a equipe primeiro ensinando, segundo treinando, terceiro investindo nos pontos fortes e quarto passando a confiança, delegando. Ninguém vai desenvolver uma equipe centralizando em si todo o poder decisório. Existem decisões que são mérito do líder, mas existem decisões que a equipe deve tomar e só informar o líder qual era o problema, as opções e possibilidades, qual ou quais foram escolhidas e que soluções ou solução trouxe para aquele problema. Isso tira das costas do líder uma carrada de preocupação. Mas para que isso ocorra, ele precisa agir como um mentor para a sua equipe. Se entregar e treinar essa equipe a ponto de entenderem o time que ele quer na resolução dos problemas. Por isso que líderes que não treinam equipes, eles se sufocam. Eles se sufocam. Muitos não treinam porque não entenderam a importância. Muitos não treinam porque não querem. E outros não treinam com medo que alguém aprenda e tome o lugar dele. Este é o medíocre. Este que não treina e não delega e não passa com medo de perder o lugar é o incompetente medíocre. É o que esse representa. Porque quem tem competência não tem medo de concorrência. E é papel do líder desenvolver a sua equipe como mentor. Trazer essa equipe para um patamar de amadurecimento. Promover a sua equipe. À medida que a sua equipe é promovida, ele também, por consequência, reverbera nele a prosperidade da sua equipe. E, por último e não menos importante, princípios, valores e processos na decisão. Decisões que ferem princípios e valores não são decisões. Elas não são decisões. Uma decisão em que você precisa mentir para conseguir alguma coisa, uma decisão que você precisa enganar para conseguir alguma coisa, uma decisão que você prejudica alguém para você conseguir alguma coisa, isso chama-se mau caratismo.
Princípios e valores não podem ser modificados e customizados na medida em que uma ética situacional do líder se dá o prazer da decisão. À medida que me convém, né, que me convém não, à medida que me é conveniente, melhor falando, aquilo que me é conveniente eu faço. Então, se para mim é conveniente eu ter que inventar alguma coisa para gerar a demissão de uma pessoa que eu não estou gostando, eu vou fazer porque é conveniente. É a minha ética situacional. Não estou nem aí para princípios e valores. Não me coloco no lugar dele se fosse comigo se eu gostaria que fizesse isso. Então, eu vou sendo conveniente comigo conforme eu quero, dentro de uma ética situacional estúpida. Princípios e valores não devem ser modificados para serem coniventes, né, ou convenientes a uma decisão. Processos, sim, são mudados. Os processos podem ser mudados para que decisões sejam implantadas. A partir de hoje não se faz mais assim esse procedimento. A partir de amanhã vai se implantar uma nova forma de fazer esse procedimento. Processos são mudados, mas princípios e valores o líder tem que manter aquilo ali. Se a decisão prejudica alguém, se a decisão foi baseada em factóide, em mentira, em invencionismo para prejudicar alguém no sentido de tirar aquela pessoa e não houve a verdade naquilo, não é decisão. É mau caratismo. E líderes que se utilizam disso não são líderes, são mau caráter. Então, nesse encontro de hoje, a gente viu alguns elementos que corroboram para um processo de tomada de decisão mais assertivo. Não entramos no mérito do processo decisório, mas falamos de elementos que circulam em volta de uma decisão e que, se forem observados, trarão muitos resultados benéficos para o líder e para a sua equipe. Eu te aguardo no nosso próximo encontro com o professor. O lugar aqui, o conhecimento tem voz e transforma vidas. Até lá.